Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prêmio FIFA The Best e a gente tem, claro, os nossos palpites do que vai acontecer. A FIFA já divulgou os indicados, ao maior prêmio para os atletas, treinadores, goleiros e tudo mais. E a gente vai tratar a nossa opinião sobre isso. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, tô contando com teu like, tua inscrição, ativa as notificações. Então chega mais, vamos juntos. Bom, galera, então vamos lá. Jogadores, técnicos, goleiros indicados ao prêmio The Best. Inclusive, a gente vai formular aqui a nossa lista e vocês comentem aí a opinião de vocês e façam as suas listas, tá? Primeiro, começando com os goleiros indicados, tá? A gente tem, por exemplo, Courtois, os brasileiros Ederson e Alisson, o Bono e o Emiliano Martins. São 5 goleiros indicados. E aí, dessa lista, quais são aqueles que a gente considera, o top 3 no caso? Para mim, o Alisson e o Ederson eu descarto, porque eles não tiveram tanto destaque assim na Copa do Mundo, embora o Ederson tenha sido reserva, e quando foi contra Camarões o Brasil perdeu e ele fez boas defesas, mas eu acho que eles estão fora do top 3 para mim. E para mim, na terceira colocação, o goleiro destaque de Marrocos, Bono, fenomenal. Para mim, ele fica nesse terceiro lugar. Na segunda colocação, para mim, fica o Courtois, e eu vou explicar para vocês o porquê. Na Copa do Mundo ele não foi tão bem, mas a Bélgica estava naquele jeito, E no Real Madrid ele continua sendo um gigante, muito importante para o título da Champions League, mas para mim a Copa do Mundo tem um peso acima da Champions League. E então por que o Bono não está na frente do Courtois? Porque o Courtois fez defesas importantes na Copa, embora não tenha ido tão bem, mas foi simplesmente espetacular, de absurdo. Em Campeonato Espanhol, em Liga dos Campeões. E o Bono não foi tão bem assim no clube, mas na seleção foi impressionante a atuação do goleiro marroquino. E na primeira colocação, para mim, o Emiliano Martins, e aí eu vou explicar para vocês o porquê. O Martins foi importante na Argentina em vários duelos, decisivo nos pênaltis, decisivo na final, foi um cara que foi muito decisivo. E embora ele não esteja num clube lá da grandeza, como é o Aston Villa, diferentemente do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern de Munique, do Milan, o Emiliano Martins ele foi muito importante para uma seleção que, se a gente for comparar de elenco, o grande ponto de diferença era o fato do Messi. Mas o elenco da Argentina, se a gente for comparar nome em si, tinham elencos melhores. E isso a gente tem que ponderar aqui. E o Martins foi muito decisivo. E para mim, a Copa do Mundo tem um peso diferente. É uma competição à parte, Acontece de 4 em 4 anos, não à toa. Então, para mim, a Copa do Mundo nessa avaliação tem um peso muito significativo. E por isso o Martins, para mim, deve ser eleito o melhor goleiro do mundo. Falando agora dos técnicos indicados ao prêmio The Best. Ancelotti, Deschamps, Guardiola, Regragui, de Marrocos e Scaloni. Mais uma vez repetindo, o critério que eu adoto como mais importante é a Copa do Mundo, mas eu também não posso desconsiderar a importância e a dificuldade que é a Liga dos Campeões e os campeonatos europeus. Então, por isso, meu top 3 tem na terceira colocação, já eliminando logo de cara, por exemplo, Deschamps, que não foi campeão do mundo, embora tenha feito uma grande Copa, e eliminando também o Guardiola, que não conseguiu ser campeão europeu, mas também, mais uma vez, fez uma boa temporada com o City. Então, para mim, na terceira colocação, Regragui, pelo baita trabalho que ele fez com a seleção de Marrocos, uma seleção bem inferior, levando um africano pela primeira vez na história das Copas do Mundo a uma semifinal, pelo baita trabalho que ele fez, deixando pelo caminho a Bélgica, deixando pelo caminho a Espanha, deixando pelo caminho Portugal. Realmente espetacular a campanha de Marrocos. Para mim ele fica na terceira colocação. Na segunda colocação, Carlo Ancelotti, pelo baita trabalho mais uma vez que fez com o Real Madrid. Para mim o Real não era favorito para vencer a Liga dos Campeões, mas o Real é um gigante, o maior clube do mundo. E o Ancelotti é um gigante em Liga dos Campeões, faturou mais uma, fora os títulos à parte, e ele merece essa segunda colocação. E o primeiro colocado é o campeão do mundo, Lionel Scaloni. Ele também venceu a finalíssima no ano de 2022, e com certeza o trabalho que ele fez à frente da seleção argentina, a seca de títulos e tudo mais, fazendo o Messi ser campeão do mundo, ele realmente merece esse título de melhor técnico do mundo, por ter transformado uma seleção morta, de novo, ter levado ao topo do mundo. Mesmo com os percalços durante a Copa, perdendo para a Arábia Saudita na estreia, ele reinventou a Argentina. E o grande mérito do Scaloni, eu não canso de ressaltar, é dar a oportunidade para quem está em melhor momento. E aí vocês entendam como uma crítica ao Tite ou não. Ele não foi engessado, ele adaptou o seu time de acordo com o adversário.
Agora falando dos jogadores indicados ao prêmio, né? Eu não vou colocar a lista completa. Os dois brasileiros são Neymar e Vinícius Júnior, mas tem também Haaland, tem Mbappé, Benzema, Messi. Mas um detalhe importante, Cristiano Ronaldo pela primeira vez na história não está nessa lista. Isso mostra um pouco da decadência da carreira do português, que agora está na Arábia Saudita e disse que tinha outras propostas e que poderia ter optado e foi em busca de um novo desafio, que o futebol na Arábia Saudita é supostamente desenvolvido, mas a gente sabe que ele também tem que se valorizar, né? Se o CR7 vai voltar a estar figurando entre os melhores do mundo, isso a gente não sabe. Só o futuro, só o tempo vai dizer. E inclusive tem Mané, Mohamed Salah, que também estão nessa lista dos indicados ao The Best. E para mim, o top 3 dos melhores jogadores do mundo é, na terceira colocação, Kylian Mbappé, baita Copa do Mundo, artilheiro, embora com o Paris Saint-Germain ele não tenha conseguido ser campeão do mundo, mas ele teve uma temporada boa, né, relativamente boa, e na Copa do Mundo foi simplesmente absurdo de impressionante. Se ele tivesse conquistado a Copa do Mundo, aí estaria numa posição diferente, né? Mas como ficou com o vice-campeonato, embora a grande Copa que tenha feito para mim, ele fica na terceira colocação. Na segunda colocação, o cara que simplesmente destruiu na Liga dos Campeões e que se estivesse na Copa poderia ter feito algo diferente, ele é Karim Benzema. O cara arrebentou na temporada europeia e realmente merece essa segunda colocação. Porque na Copa, infelizmente, ele se lesionou, né? Infelizmente para os torcedores franceses, e caso ele tivesse com a equipe do Deschamps, poderia ter tido um desfecho diferente. E na primeira colocação ele, Lionel Messi. Não conseguiu o título da Liga dos Campeões, né? Na temporada com o PSG foi relativamente também boa, mas na seleção argentina, o cara destruiu. Foi o dono da Copa do Mundo, né? O cara colocou o time nas costas, né? Toda a liderança, e a Maradona que está no céu e o Lionel que está na terra. Finalmente conseguiu a sua Copa e aos 35 anos, no ápice, no auge, um monstro. Messi, para mim, é o favorito e vai vencer esse prêmio The Best. Então, basicamente é isso. Só relembrando os últimos ganhadores do prêmio The Best. Lewandowski 2 vezes, o Messi também ganhou. Antes o Modric e 2 vezes o Cristiano Ronaldo. E para você, palpites para técnicos, goleiros, jogadores, tá? Lembrando que das jogadoras, a única brasileira figurante é a Debinha, tá? Então, também o futebol feminino sendo representado aí no prêmio FIFA The Best. Só lembrando nosso top 3 de técnicos, goleiros e jogadores. Técnicos, Regragui, terceiro colocado, Ancelotti, segundo colocado, Scaloni, primeiro colocado. No dos goleiros, nós vamos ter o Bono em terceiro colocado, Courtois segundo e Martínez primeiro, isso é a nossa opinião, claro. E como jogadores, Mbappé em terceiro, Benzema segundo e Messi no topo. E você, concorda com os nossos palpites? Comenta aí, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Valeu!